Salmos 103. Graças a Deus, que unção maravilhosa está nesse lugar, amém? Salmo 103, versículo 1 ao 6. Louvado seja Deus por todos que vieram. Graças a Deus estamos aqui. Obrigado pelo comprometimento que você tem com a obra de Deus. Obrigado aos músicos que estão aqui, aos obreiros, ao irmão Jonathan, líder do nosso departamento de recepção e acolhimento, ao Cauê, que cuida do nosso setor, nosso departamento de transmissão, ao Gustavo, que lidera o nosso Ministério de Louvor, ao Golber, ao João, a Sueli, ao nosso Ministério de Intercessão e a você que veio hoje, né? Você que é fiel às quartas, a você que me assiste aí em casa agora, aumenta aí, tem gente assistindo na televisão, né? Amplia isso, compartilha o link. Joga os links nos grupos aí. Livro de Salmos, capítulo 103, a partir do versículo 1. Bendiga ao Senhor a minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É dele quem perdoa, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e a coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Pode se assentar, queridos. Nós estamos diante de uns salmos onde Davi nos traz o quão importante é para nós a gratidão. O quão importante é ser grato. Nós já pregamos sobre isso várias vezes, né? Várias vezes. É um tema que, se você perguntar para mim, pastor, qual é o tema que o senhor mais gosta de pregar? Gratidão. Gratidão é um tema que eu gosto muito de pregar. E mesmo pregando sobre gratidão, eu ainda acho que eu sou um pouco ingrato com Deus. Eu ainda acho que tem muita ingratidão aqui dentro de mim, né? E eu não me culpo por isso. Porque toda a culpa o Senhor levou com ele na cruz do Calvário. Mas eu me preocupo e me questiono por que eu sou assim. Ainda há resquícios de ingratidão dentro de nós. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a moldar o nosso eu interior exatamente para que a gente não seja assim. E por mais que a gente se esforce e dê o máximo de nós, a gente não vai conseguir atingir essa estatura de varão perfeito, de homem perfeito que o Senhor quer. Mas temos que militar, temos que lutar contra essas coisas que nos fazem sermos ingratos, consciente e inconscientemente. Então assim, eu sei porque sou e não sei. Então a palavra nos ajuda. E nós estamos diante de um salmo de Davi, e Davi começa esses salmos com um chamado à sua própria alma. É um salmos que Davi escreve não para os outros, mas para si mesmo. É um convite de Davi a si mesmo. E isso revela que Davi tinha uma consciência clara
do que Deus fez por ele, e a postura que ele mostra para todos que vieram a ter acesso a esse salmo, no caso aqui eu e você, a postura de gratidão que devemos cultivar todos os dias. Todos os dias. Então Davi, ele diz o seguinte, em suma: antes de olhar para fora, para ver, entender, compreender o que Deus fez por você, e é bom que você faça isso, antes de você olhar para fora, olhar ao redor, olhe para dentro. Olhe para dentro. Veja o que Deus fez em você dentro. Porque a transformação verdadeira começa de dentro para fora. E muitas vezes nós queremos ter provas e evidências que Deus está agindo olhando para fora. E do lado de fora a gente não consegue enxergar muitas vezes a coisa acontecendo. Não vê nada mudando lá de fora. Ao contrário, você está pedindo para Deus, Deus me dá um dia ensolarado, com um leve ventinho, para que eu fique tranquilo. E Deus manda, na realidade, uma chuva, uma tempestade tão grande. Deus me traz pessoas boas, que façam bem para mim. E vem só uns enviados do inferno para te perturbar. Então, quer dizer, vem tudo ao contrário o que está acontecendo. Por que isso? Por quê? Porque a obra mesmo está acontecendo é dentro. Você fala, Senhor, me dá prosperidade, sabe? Prospera financeiramente, eu preciso de grana, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso comprar um carro novo, uma casa nova. Me prospera, o Senhor é o dono da prata, do ouro, tenho trabalhado, tenho sido correto, me prospera. E a grana está cada vez mais curta. Crise em cima de crise. E aí vem aquela queixa, aquela pergunta, aquele autoquestionamento. Será que Deus está fazendo alguma coisa por mim? Porque tudo que eu peço eu não recebo. A obra está acontecendo dentro de você. Muitas vezes vem uma crise financeira e você sempre teve um hábito de lidar com aquela crise de uma forma desesperada, desequilibrada, com medo, preocupado. E de repente, você mudou a forma de lidar com aquilo. Você não percebeu. A crise não mudou, mas quem mudou foi você diante da crise. Você tinha um jeito de lidar com gente que falava mal de você, que te caluniava, te perseguia, gente que te fazia mal. E todas as vezes que um sujeito desse aparecia no seu caminho, seja no meio da família, seja na parentela, seja dos amigos, você tinha um padrão de lidar com esse tipo de gente. E hoje, o seu padrão mudou. Esse tipo de gente não mudou, mas você mudou. Por que nada mudou do lado de fora? Não, por que não mudou do lado de fora? Porque está mudando do lado de dentro, amém ou não? E depois que muda do lado de dentro, você vai ver que do lado de fora as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Então a gente dá muito valor para aquilo que acontece do lado de fora. É a grana que entra um pouco mais, é a ferida da pele que sarou, que a gente viu, é o fulano que curou. Tudo que acontece do lado de fora, a gente valoriza muito. Mas o correto, antes de darmos esse valor para o lado externo, é analisar se a mesma obra está acontecendo internamente. Se eu estou sendo transformado diante disso. Porque não adianta Deus me prosperar financeiramente e eu continuar internamente sendo egoísta, avarento, infiel. Não adianta Deus me curar todos os meus relacionamentos, ou seja, sarar todas as pessoas em volta de mim, e eu ainda continuar dentro de mim cheio de inimizade, cheio de mimimi, cheio de dói, cheio de mundo. Quer dizer, então é dentro de mim que acontece a obra. Então o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele nos convida
a olhar para dentro. E quando eu falo olhar para dentro, é em relação ao eu interior, ao homem que está dentro de mim. Quem está entendendo? Então ele começa o versículo 1, no Salmo 103, dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, bendiga o teu santo nome. Quando olhamos para dentro, nós vemos tudo que Deus já curou. Quando olhamos para dentro, nós vemos tudo que Deus perdoou, tudo que Deus sustentou, e não nos resta outra resposta além de dizer: obrigado, Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato. A palavra diz que o autor bíblico diz, traz um cenário de crise. Ele diz: mesmo que não haja uva na videira, é lá de fora. Mesmo que não haja oliva na oliveira, é o lado de fora. Mesmo que falte alimentos no campo, é o lado de fora. Eu te louvarei, ó Senhor, é o lado de dentro. Uva, oliva e alimentos era o que o autor bíblico tinha naquele tempo, era o que o povo tinha naquele tempo. Não se falava em dinheiro de moeda física tangível. Essa era a riqueza daquele povo. A falta disso representava a crise. Então ele está dizendo assim: olha, pode haver crise do lado de fora, mas do lado de dentro eu estou em prosperidade. O salmista diz: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, ou seja, lado de fora, mas eu não serei atingido lado de dentro. Então está acontecendo aí do lado de dentro. Você pode dizer isso, fala para a pessoa isso: está acontecendo do lado de dentro, querida. Está acontecendo. Portanto, não negligencie o que Deus já fez por você e ainda faz. Não negligencie. O versículo 2, Davi diz: bendiga ao Senhor a minha alma, e não negligencie, ou seja, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nenhuma das suas bênçãos. Eu vou perguntar para você agora: quantas bênçãos você já recebeu da parte de Deus? Quantas coisas Deus já fez por você? Coisas do mínimos detalhes, coisas pequenininhas. Coisas simples, pode tirar, filho. Coisas simples, coisas pequenas e coisas grandiosas. Quando você olhou e disse assim: caramba, eu estou lascado agora, não tem como sair dessa, eu me lasquei todinho, o que vai ser de mim? Aí você lembrou: pera, eu tenho um pai que ama, que me ama, eu tenho um pai que cuida de mim, eu vou falar para esse pai, porque a Bíblia diz assim, que pode um filho pedir para o pai um pão, e esse pai dá uma serpente? Jamais. Quanto mais o Deus Todo-Poderoso, que é um pai acima de todos os pais. Eu vou falar com ele. E aí então você vai lá para o seu cantinho, você se retira, ou você, no lugar onde você está, você diz: pai, eu me lasquei todinho. Pai, eu acho que eu vou me lascar toda. Pai, está doendo aqui. Pai, está começando a doer. Me socorre. Socorre-me. Eu preciso de socorro. E quando você menos espera, como um vento que varre toda a sujeira, foi embora. E junto com ele veio o milagre. Você nem percebeu direito. Passou despercebido, o problema foi resolvido.
Foi Deus. Foi Deus. Eu sempre gostei e gosto de trazer Deus, lembrar de Deus para os detalhes, para as coisas pequenas. A Sueli diz assim: amor, o que você quer comer? O que você está afim de comer? O que você quer comer que a gente não tem condição de comprar? Porque eu sei que Deus pode dar. Aí eu falo: eu estou afim de comer isso. E largo no ar. Irmãos, pergunte para ela, está ali no fundo. Sem falar com ninguém, sem comentar com ninguém, sem pedir para ninguém, a não ser para o pai. De repente sempre chega alguém e diz: ô pastor, trouxe aqui, ó. O pastor, vamos ali. É nos pequenos detalhes você vê o cuidado de Deus. Você vê Deus agindo. E tem mais, você se julga de repente não merecedor desse cuidado. Você fala: nossa, eu tenho feito tanta coisa que eu não mereço isso. E aí você sente o Espírito de Deus dizendo assim: então, a gente sabe, eu, Jesus e o Pai sabemos que você não merece. Mas você foi alvo da graça. A graça é de fato o favor imerecido por parte de Deus. Ou seja, você não merece, mas Deus fez. Davi adverte a si mesmo. Davi diz: não negligencie o que Deus já fez por você, Davi. Não negligencie. Por quê? Porque a ingratidão começa quando inicia o esquecimento. A ingratidão começa quando você esquece o que Deus fez por você. Quando você esquece da onde você estava e o que Deus fez em todo esse processo para que você chegasse até aqui e o que Ele ainda está fazendo. Davi está dizendo: não esqueça o que Deus fez por você. Poderia ser pior. Está ruim hoje, poderia ser pior. Por que está ruim hoje? Porque se fosse 100% ajustado, você não estaria na presença de Deus. Há algumas coisas ainda que o Senhor permite que não aconteça para que você não fuja da presença dEle. A memória espiritual é essencial para nós mantermos a fé. Todos aqui, todas as minhas filhas sabem muito bem de onde elas saíram. Não foi eu e Sueli que as resgataram, foi Jesus que as resgataram. Eu sempre digo a elas: não esqueçam o que Deus fez por vocês. Onde vocês estavam e onde vocês estão. É um milagre do Senhor. É um milagre. E eu e Sueli não esquecemos quando esse milagre aconteceu na nossa vida também. Como nós éramos sem elas e como nós somos com elas. É um milagre do Senhor para nossas vidas. Não esqueça. Não esqueça, a gratidão transforma o coração comum em um altar de adoração. A gratidão transforma um coração comum em um altar de adoração. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Não esqueça. Olha o que Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Veja, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E nesse aconselhamento que tenha nele salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus. E não esqueça, tudo isso fazer com gratidão no coração. Então, o que eu estou fazendo aqui na sua vida hoje é exatamente o que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos. Entenderam ou não? Que é lembrá-los
de que esse culto, ele só está acontecendo por causa da gratidão que temos a Deus. Você só está aqui por causa da gratidão que você tem a Deus. Então preste atenção, quando você vier para a igreja, antes de dizer assim, eu vou lá porque eu vou aprender, antes de você dizer assim, eu vou lá para aprender, para ouvir o grupo de louvor, eu vou lá para aprender a palavra de Deus, eu vou lá para ter comunhão, tudo isso faz parte do culto, tudo isso é importante, necessário que tenha, que de fato você traga para a sua vida. Mas antes de você dizer isso, você vai dizer assim, eu vou lá para agradecer, eu vou lá porque eu sou grato ao Senhor. E tudo o que acontecer daí para frente é resposta da minha gratidão ao Senhor. Amém? O que Deus já fez por nós? O que Ele já fez por nós? Primeiro ponto, o perdão é o maior presente e o primeiro que Deus nos deu. O perdão. Perdão, primeira coisa, o perdão. O que Deus já fez por nós? Primeira coisa, o perdão, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Veja o versículo 3 de Salmos 103. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. A primeira coisa que Ele fez por nós, perdoar as nossas iniquidades. Em algumas versões está iniquidades e pecados. É a mesma coisa. O perdão aqui não é conquistado. O perdão aqui é concedido pela graça. Eu fui até Jesus para conquistar o perdão. Não. Você não conquista perdão em Jesus. Perdão não se conquista. A paixão de uma mulher por um homem e vice-versa se conquista. A confiança de alguém se conquista. Obter coisas faz parte do desempenho e da busca, da conquista. Mas perdão não se conquista. Perdão não se conquista. Perdão é concedido mediante a graça, mediante a misericórdia do Senhor. Eu posso fazer de tudo para tentar impressionar Jesus, para receber dele o perdão. Se ele não me perdoar, tudo que eu fiz é inútil. Porque junto com o perdão tem um plus. Quem sabe qual é o plus? É uma bênção premium. Quando Jesus concede a você o perdão, é uma bênção em dobro, é um combo. Ganha um e ganha mais um. É um combo. A salvação. Quando Jesus te perdoa, Ele te dá a salvação. E a Bíblia diz que a salvação, ela não vem pelas obras. É um dom gratuito de Deus. Porque se viesse pelas obras, eu e você nos vangloriaríamos. Ou seja, eu e você trabalharíamos muito e diríamos, olha, eu consegui, mérito meu, eu consegui. Eu fiz tudo certinho, Ele me deu. Você não recebeu? Também, você não fez certinho. Eu fiz, você não fez? Então o perdão, ele vem com a salvação. E isso não é mérito nosso, isso é mérito de Cristo. Então o salmista diz, é Ele quem perdoa todos os pecados. Esse perdão não é conquistado, esse perdão é concedido. É uma das maiores necessidades do ser humano, é o maior amor de Deus que se manifesta em favor dos homens. O maior amor de Deus. Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus para morrer por nós, morrer por causa dos nossos pecados. O maior amor de Deus pela humanidade não é cessar com uma guerra,
não é acabar com a fome de uma nação, não é levantar homens justos para governar o povo. O maior amor de Deus por nós não é enviar profetas, sacerdotes, levantar líderes religiosos, plantar um novo jardim do Éden aqui na terra e catar o seu povo e colocar lá dentro. O maior amor de Deus por nós já foi dado, já foi manifesto. Nossa, Deus me ama tanto. Nossa, já viu isso? Nossa, mas Deus me ama tanto. Deus me ama tanto, mas tanto. Eu não merecia esses filhos, Ele me deu os filhos. Eu não merecia essa casa, Ele me deu essa casa. O amor dele por mim é tanto. Olha só essa moto, eu tenho essa moto. Olha só esse serviço, olha esse negócio. Nossa, Ele me ama tanto, Ele me deu tudo isso. Querido, isso é uma lasquinha perto do que Ele já fez por você. Não, mas Ele me prosperou tanto, Ele me ama tanto. Isso é uma lasquinha, isso é pequenininho demais. Porque o maior amor dele se manifesta no dia que Jesus morreu na cruz por você. No dia que Jesus derramou o sangue do Calvário de alto a baixo por você. É ali que foi manifesto o grande amor pelos homens. E quando João diz, Ele amou o mundo, quando João escreve, Ele amou o mundo, Deus amou o mundo, de tal maneira, dando o seu Filho unigênito, dando o seu único Filho, para morrer por nós. Isso é o amor de Cristo por nós. Deus não nos ama através de coisas perecíveis. Nós que temos esses hábitos. Vou provar para minha mulher que eu amo, eu vou ali comprar uma rosa. Vou lhe dar um buquê de flores, vou lhe dar um vestido novo. Para provar para minha mulher que eu amo, eu vou dar uma joia para ela. Nós que damos coisas perecíveis como prova do nosso amor. E para não sair nesse contexto, isso aqui é prova do nosso amor, a gente usa um subterfúgio. Sabe qual? Olha, você sabe que isso aqui é só um gesto. Porque o que manda mesmo é a atitude. É tudo que eu sinto por você. Então Deus, Ele não prova o amor dele nos dando coisas. Deus prova o amor deles nos dando o direito de entrar no céu, pelos portões celestiais da nova Canaã, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Todas as vezes que Jesus olha para você e para mim, antes dele fazer esse movimento, escute bem, você nunca mais vai esquecer disso. Antes de Jesus fazer, peço a você que está assistindo em casa, antes de Jesus dar uma visão horizontal, no sentido horizontal, antes de Jesus apontar para você, Ele vira sua destra à direita, e Ele olha para Jesus, porque assentado à direita está o seu Filho Jesus. Se Deus não olhar para a direita, se Deus não olhar para o seu Filho Jesus, para depois olhar para nós, eu e você já não estaríamos mais aqui. Deus só nos ama. Deus só nos ama. Ele só exerce esse amor por nós. Não é por causa de nós. É por causa do seu Filho Jesus Cristo. É por causa da obra que Jesus fez por nós. Nós não temos causa que justifique o amor de Jesus. Não tem nada em nós que a gente possa usar como propriedade e dizer, Jesus, isso aqui é o de mais agradável e perfeito que temos, e isso aqui justifica o amor do Senhor por nós. Não tem. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a queda, lá no Éden, a queda contaminou o homem, não em uma parte, em toda a parte, em todo o homem foi contaminado com a queda. Então, o primeiro Adão cai, o segundo, por nome de Jesus Cristo, levanta,
Então é através de Jesus que há a restauração para a queda. Tudo acontece a partir de Jesus Cristo. Não é esforço humano. Tudo acontece através dele. Então o amor de Deus se manifesta por nós por causa de Jesus Cristo. É por causa dele. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vai comigo aí, irmão. Vocês sabem que 9 horas termina. Aqui né? A gente é pontual. Já, já. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos, como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubras como púrpuras, eles se tornarão como a lã. Isso aqui reflete o perdão de Jesus na vida de um homem. Eu vi um vídeo ontem, isso aconteceu há muitos anos, acho que foi no ano 2015 que foi que aconteceu, acho que foi isso, eu não gravei a data. Uma policial lá nos Estados Unidos foi entrar no apartamento e entrou no apartamento errado. Porque as portas de apartamento, quem mora em apartamento sabe, é tudo igual. Ela chegou de noite, abriu e colocou a chave, a porta estava aberta. Abriu e viu um homem negro no meio da sala. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E ela achou que estava dentro do apartamento dela e achou que estava sendo assaltada. Ela puxou a arma e deu um tiro no peito. Pum, matou o cara. Dentro da casa dele. Isso se tornou uma comoção nacional. Protestos nas ruas. Nossa, foi assim um negócio de louco. Os Estados Unidos virou de ponta cabeça. E aí eu vi o vídeo do julgamento dela. Do lado de fora do fórum, cheio de emissoras de televisão, uma multidão de gente pedindo a condenação dela. E lá dentro estava o irmão do rapaz que morreu. E ele pega o microfone, porque lá nos Estados Unidos, diferente aqui no Brasil, lá a família da vítima pode falar com o réu. O cara pega o microfone e fala assim, lá na plenária ele fala assim: eu queria pedir uma coisa, se a Vossa Excelência me permitir. Aí o juiz fala, fique à vontade. E aí ele começa a falar para a policial sentada assim no banco dos réus. Jesus te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Aos nossos olhos, aos olhos de todos que estão aqui, aos olhos de todos que estão lá fora, aos olhos de toda a América e do mundo, você não tem perdão. Mas para Jesus você tem. O lugar para onde o meu irmão foi é o lugar que um dia eu e você podemos estar. Depende de você. Depende de você entregar a sua vida a Ele. E ele começa a evangelizar a moça. E ela em lágrimas pensa assim, lotado o fórum, câmera de televisão para tudo quanto é lado. E ele diz, agora eu queria te fazer uma coisa, se o juiz me permitir, eu quero te dar um abraço. O juiz falou, pode fazer. Aí ele sai. Antes de sair ele fala assim, se Jesus perdoa você, eu também te perdoo. Ele sai e dá um abraço, e esse abraço eterniza, esse abraço impacta toda a América. Porque ela levanta da cadeira e ela corre na direção dele, e ela pula no braço dele assim, e ele dá um abraço, e os dois choram. E aquele choro para aquela mulher foi um choro libertador. Foi um choro de cura, foi um choro de restauração, foi um choro de recomeço. Porque imagine a culpa que essa mulher estava carregando. E ela não matou o homem porque ela simplesmente quis matar o homem. Ela tirou a arma, achou que estava sendo assaltada e matou. O policial agiu por instinto. E por mais que houvesse intenção, obviamente nada justifica a morte, né? Mas imagina o peso que essa mulher carregava dentro dela.
E naquela tarde, manhã ou noite, não sei que horário que foi, ela foi curada, ela foi liberta, ela foi sarada, ela recebeu o perdão, e mais, recebeu um perdão do parente direto daquele jovem. E aquela atitude daquele homem mudou a visão de muitas pessoas na América, mudou a visão de muita gente. Aquela atitude daquele homem não curou só aquele réu, curou milhares de réus que estão livres. O que ele fez por ela é o que Jesus faz por nós todos os dias. Quantas vezes acordamos pensando assim: se Jesus vier agora, o que vai ser de mim? Eu não tenho sido eu não tenho seguido a cartilha do ABCD, a cartilha daquilo que Ele quer para mim. Eu não estou fechando, as contas não fecham certinho aqui dentro de mim. Eu acho que eu vou para o inferno. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser um crente melhor. E aí, em vez de eu tentar mudar, eu fico criando culpas, gerando culpa para mim mesmo. E eu começo a me culpar. E o amor de Cristo já carregou a culpa. Ele já carregou a culpa. Não tem sentido eu me culpar. Ele já carregou as culpas. Ele já levou sobre ele as nossas culpas. E aí a voz do Espírito diz: em vez de você se culpar, procure se santificar. Procure se aproximar mais de mim, para você melhorar, para você se tornar aquilo que eu quero que você se torne. Porque eu te amo. E eu te perdoo. Eu perdoo você. E aí você levanta e você diz: hoje eu tenho a chance de ser diferente. Hoje eu tenho a chance de melhorar. Sem perdão, o pecado permanece. E havendo pecado, há condenação. Onde há perdão verdadeiro, há reconciliação com Deus, há salvação. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aumenta para mim um pouquinho aqui, por favor, o ventilador. Aumenta um pouquinho, que está um calor aqui em cima. Glória a Deus por esse calor. Deus vai nos abençoar. Nós vamos colocar um ar-condicionado aqui, ó. Amém, irmãos? Mateus que vai comprar. 15 mil reais. Vai receber uma grana aí pesada. $500 mil. Olha aí, ó. Maravilha. Glória a Deus. O que Deus tem feito por nós? O que Deus fez e faz por nós? O texto traz uma segunda coisa. A cura é o segundo presente. O primeiro presente é o perdão, que vem junto à salvação. E o segundo é a cura. Olha lá. Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as doenças. Aqui, queridão, está incluso doença física, doença emocional, doenças psicológicas. Veja aqui uma coisa interessante. O que Jesus faz? Vai comigo lá, Cauê, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Veja que coisa linda isso aqui. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os demônios com uma só palavra. Agora, ó. E curou todos os doentes. Veja o versículo 17. Assim, cumpriu-se que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Davi diz, ele perdoa todos os nossos pecados e também cura todas as nossas doenças, de quem que Davi estava falando? De Jesus Cristo. Davi estava falando de Jesus Cristo. Davi estava falando do Cristo.
Deus cura enfermidades, como vemos esse milagre de Jesus, mas também cura traumas, feridas na alma, culpa, medo, vício, angústia, tristeza. Deus cura. Deus cura o seu passado, o passado de derrotista, o passado de abandonado, esquecido, rejeitado, o passado de feridas, o passado de humilhação, o passado de vergonha. Deus cura. Deus sara. Sabe aquele passado quando você olha e pergunta-se a si mesmo: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? E antes de concluir a frase, por que fizeram isso comigo, só a palavra por que já suscita dor. Já sai dor. Por que? Aí vem a dor. Fizeram isso comigo. Deus cura e tira todos os porquês. Tira todos os porquês. E pessoas curadas, quando vão falar do passado, ela diz: fizeram isso comigo. Pessoas curadas diz: fizeram isso comigo. Porque pessoas curadas lançam para o passado. Pessoas não curadas traz para o presente um questionamento. Por que fizeram isso comigo? Por quê? Até hoje eu não entendi. Por que minha mãe me tratou assim? Por que meu pai me tratou assim? Por que meu ex me tratou assim? Por que meu chefe? Por que meu amigo? Por que o fulano fez isso comigo? Por que o ciclano? Até hoje eu não entendi. Onde há dor não há como entender. Onde há dor não há como compreender. Onde há dor não há como se explicar. Só dói. E Jesus cura tudo isso. Jesus sara tudo isso. Ele cura, Ele perdoa. E aqui é a tricotomia holística. Corpo, alma e espírito. As coisas acontecem no completo. No total. E Paulo vai dizer: nova criatura sou. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Tem uma música que eu gosto muito. Ela diz assim: tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E quando eu lembro dessa canção, eu lembro do dia que eu tive encontro com Jesus. Você lembra? Você lembra o dia que você entregou sua vida verdadeiramente para Jesus? Eu lembro. Eu lembro da minha vida, o dia que eu entreguei para minha vida para Jesus. O que Deus fez por nós. Olha essa personificação de Jesus no versículo 3. Eu quero trazer rapidinho aqui para você 3 coisas, a gente vai ser rápido. Jesus fazendo isso, perdoando o pecado, curando enfermos e restaurando por completo. Marcos 2,5. Já trouxe um texto, mas eu quero trazer mais um. Marcos 2,5, veja comigo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse aos paralíticos: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, o que Davi diz no Salmo 103, versículo 3, é a personificação de Jesus. Ele perdoa pecados. Ele perdoa. Vocês estão comigo ou não? Ele perdoa. Amém. Segunda coisa, Mateus 9,35. Mateus 9,35, veja aí no telão aqui atrás. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades Então ele perdoa todos, cura todas. Jesus é a personificação do Salmo 103, versículo 3. E ele restaura por completo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos
e recuperação das vistas aos cegos e para libertar os oprimidos. O que é isso aqui? Isso aqui é a restauração por completo. Não só cura o pecado, não só cura o doente, não só perdoa o pecado. É tudo, é completo, é tudo novo. Jesus faz todas as coisas velhas se tornarem novas. Você dá um aplauso aí para ele aí. Eita glória! Então lembre-se, a maior obra que Deus fez por você foi na cruz. A cruz é a base da cura, da restauração e da libertação. Tem uma canção que nós cantamos aqui, eu acho que é do Rodolfo Abrantes, que diz: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pela cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. É o evangelho da cruz. É por causa da cruz. É por causa dela. É por causa da cruz. O que Jesus fez por nós e ainda faz. Deus não apenas nos resgatou, mas nos honrou. Versículo 4, falta 2 versículos, vou encerrar. Versículo 4, Salmo 103, versículo 4, veja. Deus não apenas nos resgatou, mas nos honrou. Quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Veja só. Ele perdoa, ele cura, ele restaura, e ele também resgata. Ele não nos deixa no chão após nos salvar. Não deixa, não deixa. Não deixa. Ele nos envolve com o seu amor, ele nos envolve com sua misericórdia, ele nos coloca de pé, ele tira o manto, cobre nós com o seu manto, ele tira o anel, coloca o anel em nossos dedos, ele tira suas sandálias, coloca as sandálias em nossos pés, ele tira a sua coroa e coloca a coroa sobre nossa cabeça. Ele nos torna filhos, ele nos torna herdeiros de Deus. É isso que ele faz conosco. Lembra do pai, do filho pródigo, quando o filho volta para casa? Lembra como ele fez? Lembra o que ele fez com o filho? É a tipologia do Cristo. É o pai que te ama e te chama de filho amado, filho meu. Aleluias. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, não somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. Olha só o versículo 17. E somos filhos, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, e também com Ele seremos glorificados. Meu querido, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho e filha de Deus, você é herdeiro e herdeira de Deus. Isso traz para nós dignidade, isso traz para nós identidade, isso traz para nós um favor imerecido da parte de Deus. O que Ele faz por nós e o que Ele tem feito por nós, Ele supre todas as nossas necessidades de forma abundante. Todas as nossas necessidades de forma abundante. Versículo 4, versículo 5 agora. Capítulo 103, versículo 5. Olha aí. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia? Quem satisfaz? Em outra versão diz assim: que enche de bens a sua existência. Enche de bens. Deus supre o que é de bom.
E esse versículo mostra Deus como um pai provedor, como um pai sustentador, restaurador, que nos alimenta com aquilo que é bom. Deus não dá resto para ninguém. Deus não dá o que sobra, Deus não dá migalhas. Nós podemos, infelizmente, pela nossa ignorância, fazermos isso uns com os outros. Dar migalhas da nossa atenção, dar restos, o que sobra. Mas Deus não faz isso conosco. Deus não nos dá resto, não nos dá o que sobra. Ele dá o de bom e do melhor. Não se trata apenas de comida aqui, nem de bebida, mas de bênçãos espirituais que revigoram. Bênçãos espirituais que só se alcança com fé. Com fé. E no final do texto você vê que ele diz assim: de modo que sua juventude se renova como a águia. A águia, para você que não sabe, é um símbolo de vida abundante. Águia, repete comigo, águia é um símbolo de vida abundante. Muito bem, na Bíblia traz a águia da seguinte questão: ela voa longe, bem longe, ela voa alto, bem alto, ela tem uma visão ampla, e mesmo envelhecendo, mesmo estando velha, a sua plumagem, as suas penas se renovam, renova a plumagem. Isso traz para nós um símbolo de transformação, um símbolo de renovo, um símbolo de esperança. E é isso que Davi está dizendo. De modo que sua juventude se renova como águia. Deus não promete para mim e para você que eu e você vamos apenas sobreviver. Deus está dizendo assim: você vai viver e viver de forma abundante. E para encerrar, o que Deus já fez por nós. Vem cá, Gustavo, só o Gustavo com o violão, tá? O que Deus já fez por nós? Versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Aqui Davi revela o caráter de Deus. Aqui nesse texto, para você que está assistindo em casa aí na tela, Davi revela o caráter de Deus. E o caráter de Deus é justo. Justo, o caráter de Deus é justo. Não é apenas o que Deus faz por mim, é o que Ele faz por todos aqueles que sofrem. Ele é justo. Deus tem sido o defensor dos fracos. Se formos injustiçados, o Senhor vai ser o nosso advogado. Se nunca passamos por isso, e ainda assim Ele está trabalhando no mundo com justiça. Porque se tem duas coisas que o Senhor não gosta, é que o justo seja injustiçado e que o injusto se passe por justo. Deus não brinca com a justiça. Deus não oscila em humor. Deus não tem transtorno de bipolaridade. Ora está bem, ora está mal. Ora estou feliz, ora estou... Não. Deus não tem transtorno de personalidade. Deus não tem duas faces. Deus não é um de manhã, outro à tarde e outro à noite. Deus não dorme. Deus não cansa. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é Deus. Ele não brinca. Ele é todo amor. Deus não ignora nossas dores. Deus não ignora as nossas feridas. Deus não ignora as nossas perdas. Deus não ignora os nossos sonhos. Deus não ignora as nossas crises.
Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus não ignora, Ele vê. Ele vê, Ele pesa e no tempo certo, Ele age. Se coloque de pé, aplaudindo o nosso Deus.